Hoje, uma grande tragédia mudou a cor tradicional do luto. Hoje, a tristeza é verde e branco. Hoje, não existem alvinegros, rubro-negros ou tricolores. Hoje, somos todos alviverde. Hoje, as torcidas, os escudos, as bandeiras representam a Associação Chapecoense de Futebol, queridamente conhecida como Chape. Hoje, a nossa dor se misturou à dor de dezenas de pais, de filhos, de esposas, de amigos que acordaram cedo, mas que pareciam estar em meio a um terrível pesadelo. Hoje, a euforia e a expectativa de um título inédito se transformou em sofrimento e lamentação. Hoje, sonhos foram destruídos, carreiras interrompidas e famílias despedaçadas. Mas hoje também criou-se uma rede de solidariedade que ultrapassou as fronteiras do mundo esportivo. Hoje, o silêncio das homenagens foi o som dos gramados e das redações jornalísticas. Hoje, Deus, o acaso, o destino, ou seja lá quem determina nossos caminhos, quis encerrar, de forma trágica, a trajetória curta, porém bem-sucedida, do novo xodó do futebol brasileiro. Hoje, um título de futebol foi decidido fora das quatro linhas. A Copa Sul-Americana foi decidida nos altos céus. Chapecoense. Canal do Vovô. Beleza, torcedor? Agora 21h12. O programa começa um pouco diferente, né, do que o normal e acredite, a gente não queria começar o programa desta forma, mas acredito que até pelo fato de que a gente participa do mundo do futebol, do mundo jornalístico de um modo geral e a repercussão que teve a lamentável história da Chapecoense realmente veio a pegar muita gente de surpresa, gente que inclusive não sabe nem o que é futebol, mas que quis, direto ou indiretamente, conhecer um pouco da história da Chapecoense, enfim, virou um verdadeiro xodó e conseguiu um feito inédito de unir rivais, enfim, em um só ideal. Todo o tempo que eu vivo de futebol, de fato, ainda não tinha passado por uma experiência tão dolorosa, tão trágica como essa. A gente que vive o dia a dia do futebol, meu amigo Farley, Edmilson Maciel, nosso amigo Garibaldi, e que também, às vezes, até por força do trabalho, tem que passar por situações de viagens, né? E aí, principalmente na Série B, onde são todas as viagens interestadual, e aí passar por uma situação como essa, se passa um filme na cabeça, que poderia ser eu que estivesse lá, poderia ser o Maciel, enfim, qualquer ouvinte. Isso realmente é uma dor muito grande. Fica aqui o pesar do programa Canal do Vovô por essa situação tão complicada, tão difícil, mas pedindo a Deus Todo-Poderoso que venha confortar o coração dos familiares, e, enfim, de um modo geral, dos torcedores, a todos que, de uma forma direta ou indireta, têm a Chapecoense no coração. Eu já começo pedindo boa noite do meu amigo Edmilson Maciel. Boa noite. Eu até ouvi algumas críticas de algumas pessoas menos sensíveis, achando que hoje virou moda esse tipo de coisa. É que a gente que convive com o futebol, com o dia a dia, convivemos com jogadores que estavam traçando ali um plano de vida fantástico, conquista de um título internacional, ser inscrito no mundo do futebol internacional. De repente, pessoas que a gente conviveu com eles aqui, teve gente que eu convivi com eles lá no Ceará, tá certo?
De repente, a gente sente mesmo, porque é duro você aceitar esse tipo de coisa. A tragédia coletiva dói mais ainda. Mas a essas alturas, a única coisa que a gente tem que dizer é que Deus dê conforto à família. Quantas crianças inocentes ainda não vão poder mais ver seus pais, que adoram tanto. Porque o filho de um jogador de futebol, ele não tem só um pai, ele tem um pai que é um ídolo. E essa criança não vai mais vê-lo. É muito duro esse tipo de coisa, mas Deus sabe o que faz. Farley Júnior, ótima noite para você. Boa noite. Farley. Boa noite, Alisson. Boa noite à Nação Alvinegra. Alisson, é até complicado esse momento. Eu que há 14 anos atrás passei por uma tragédia dessa na família. Hoje cedo, ao acordar, meu filho já foi me falando, eu fui deixar ele na escola com as minhas filhas, voltei e fiquei acompanhando. Foi muito chocante, passou um filme na minha cabeça do que aconteceu com um ente querido meu, uma mãe para mim, que foi minha madrinha. Mas, como eu disse, Deus sabe o que faz. Deus é o nosso Todo-Poderoso, o nosso Pai maior. Então, que não era para acontecer esse jogo, que essas pessoas que se foram, os atletas, jornalistas, companheiros, parceiros nossos, se foram porque Deus estava precisando deles e tinha algo para eles. Então, eu passei o dia hoje muito emocionado, eu estou emocionado. Eu fico imaginando a cabeça dos filhos, como o Edmilson disse, da família em si, como é que deve estar. Eu estava acompanhando agora há pouco pela televisão alguns canais fazendo homenagens aos jogadores, ao pessoal da imprensa que estava, pessoas da imprensa que a gente vinha acompanhando dia a dia, acompanhando os comentários, as reportagens, e eu que estou começando agora já estava me espelhando, verificando como é que se portava, como é que se falava, tudo. Então foi um baque, mas vida que segue, que Deus abençoe e conforte todas as famílias e que seja, o Alisson, que essa tragédia venha a fazer nós pararmos e pensarmos, refletirmos na nossa vida, no nosso dia a dia, ao sair de casa, ao chegar, o que a gente faz. Às vezes a gente não dá uma atenção à esposa, a um filho, ou até mesmo a um amigo, um companheiro, por outras razões, e a gente refletir e parar para pensar que você pode sair de casa e não voltar. Então, sempre dá aquele carinho, aquele beijo, aquele eu te amo pro seu filho, pra sua esposa, pra sua mãe, pra quem quer que seja. Você chegando para trabalhar, boa noite, bom dia, boa tarde. Do zelador ao presidente da empresa, ou seja lá quem for, até mesmo para ver se o mundo que a gente vive, a situação que a gente vive hoje em dia se melhore, porque a violência está muito grande. Então eu quero deixar meus pêsames a todos e acompanhando também aí muitas pessoas mesmo tristes com a tragédia que aconteceu. Beleza, agora o Edmilson Maciel, Farley Júnior, tava acompanhando o Twitter, aliás, o Twitter não, o Instagram do goleiro, e aí eu tô tentando lembrar, Danilo, Twitter dele, e aí, claro, não foi ele que escreveu, né? Certamente alguém escreveu para ele, mas ele falou uma coisa que nos leva a focar na nossa vida, ou pelo menos reavaliá-la. Ele disse, é porque a gente nunca consegue saber o que vai acontecer, mas se eu soubesse, eu teria deixado aquela bola passar no jogo passado. A Chapecoense teria, não foi contra o Palmeiras, né? O último jogo, a semifinal, foi ele, o goleiro. E aí a última bola do jogo que ele pegou, ele disse, se eu soubesse, eu teria deixado passar.
Chapecoense estaria fora, ele seria muito... No próprio Facebook dele, no Twitter, no Instagram dele, na página oficial dele, isso. E aí ele disse que certamente seria esculachado pelo seu torcedor, né? Possivelmente nunca mais vestiria a camisa da Chapecoense, mas todos estariam vivos, né? Então é o que faz ele levar a pensar. Às vezes a gente reclama tanto dos problemas de vida que a gente vive, né? O fato é que as informações são bem desencontradas, né? Eu acompanhei o dia todo. A Cruz Vermelha, ora deu o Danilo como falecido, ora voltou atrás, disse que ele não havia falecido e que estava no hospital. O Neto estava passando por um processo cirúrgico complicadíssimo, né? Mas enfim, independente da situação, ele leva uma mensagem como essa a pensar na vida, né? Às vezes o problema é que a gente fica tentando encontrar a palavra certa e o torcedor está nos acompanhando, até nos perdoe, a gente sabe que o programa é Canal do Vovô, é para falar de Ceará, a gente vai sim já falar de Ceará, mas não tem como não comentar uma repercussão, um fato, um acidente, uma tragédia que, ao meu entender, é a maior tragédia da história do futebol brasileiro, do futebol mundial. Brasileiro. Não sei se mundial. Acho que já teve alguma coisa pior. Eu vi que teve Brasil, com a Espanha, mas foram 28 pessoas. O Brasil é maior, com certeza. Então, enfim, de qualquer forma, pelo menos a nível de Brasil, a maior tragédia. E aí clubes já começam a tentar alguma situação, né? De repente emprestar jogadores, ou seria de repente colocar a Chapecoense como uma espécie de café com leite na brincadeira de criança, que o torcedor entenda. Não cairia, né, nos 3 próximos anos e tal, até que venha a se recuperar. É uma estrutura espetacular, um time que há pouco tempo estava na Série D de dado, né? Hoje está numa Série A, desde 2014 na Série A, muito bem. 2015 foi 14º colocado, hoje já estava ali, se eu não me engano, 8º, 9º colocado. Na final da Copa Sul-Americana, poderia ir aí para a Recopa, para a Libertadores, né? Então é algo assim que certamente não precisa viver dentro do futebol para saber da dificuldade que todo mundo enfrenta, Marcel. E é um momento que pesa muito em cima da gente, pesa na cabeça da gente. A morte, ela é muito cruel, apesar de previsível e esperada, mas quando ela acontece de forma extemporânea assim, a coisa, para quem conviveu com essas pessoas, normalmente sente mais. A gente vive do futebol, eu vendo ali, acompanho tantos comentários do Clemon, que foi colega aqui do Adriano, do Mário Sérgio, aquelas narrações do Deva Pascovitch, aquilo deixa a gente complicado. Eu até recordo, e aí eu vou confessar aqui o meu pecado. Mário Sérgio era treinador do Ceará e eu fui fazer uma pergunta. Exatamente, fui fazer uma pergunta para ele em 2010, uma exclusiva que eu fiz com ele para uma co-irmã. E aí eu perguntei para ele por que ele tinha mexido no time de uma forma errada. Só que eu usei uma palavra errada na pergunta que eu fiz para ele. Que agora, vou ser muito sincero, eu não recordo qual a palavra, não é que eu não quero dizer, eu realmente não recordo qual a colocação que eu fiz errada. E ele olhou para mim e disse: você falou errado. Mesmo assim eu não vou te corrigir. Mas é só para você entender que o seu trabalho é o seu trabalho. O meu trabalho é o meu trabalho. Você é responsável pelo que você fala e eu sou responsável pelo que eu faço. Então assim, era um cara que aquilo me deu uma lição fora do sério. Hoje, às vezes, se eu não sei falar a palavra, eu prefiro não falar do que errar, né? Querendo ou não, aquilo para mim foi um ensinamento e muito grande, né? Mas enfim,
É uma situação difícil, ninguém quer passar por isso, mas também ninguém adivinha que vai passar, porque certamente se adivinhasse não iriam, né? Tudo isso é aprendizado. Tudo isso é aprendizado, serve pra gente entender que nesse mundo não somos nada. A morte, ela só quer uma desculpa. A grande verdade é essa. E tá aí. No final, a situação lamentável que vive todo mundo e que envolve, de um modo geral, imprensa, envolve o vice-presidente da CBF, envolve o presidente da Federação Catarinense, envolve, enfim, pessoas de classes diferentes. Não podemos esquecer, até por questão de consciência dos tripulantes também que estavam ali, né, trabalhando. Enfim, vida que segue aqui no canal do Vovô, 21h25. Eu falo em nome de Primos Motopeças, que é distribuidor exclusivo de peças para motos. Dispõe de grande estoque e, por ser exclusivo, tem os melhores preços. Compare os preços de Primos Motopeças e veja como a gente realmente vende mais barato. Novo endereço, Rua Jari, ou Rua Campina Verde, número 700, o bairro que é Jari. Presta atenção, garoto. Fica ali no Maracanãú, no final da Osório de Paiva, chegando ali no 4º anel viário. O Colégio Maria Esther, mais de 30 anos pensando em você. Atende a todos os níveis de educação básica, do infantil ao ensino médio. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. A unidade 1 tem a direção da professora Fátima Lemos, com o telefone 3295-2317, e a unidade 2 tem a administração do professor Lemos, com o telefone 3493-2562. Colégio Maria Esther, onde se educa para a vida. Meu amigo Edmilson Maciel, Farley Júnior, Ceará começa agora aquele período de muito disse-me-disse, né? Enquanto ninguém acertar nada, ninguém de forma oficial, diretoria e tal, o departamento de futebol via público para dizer que é ou não é tal, fica aquela situação do disse-me-disse, a web Fuxico borbulhando nessa época, né? E aí o Ceará hoje acerta já a contratação do seu gerente de futebol, já está certo. O Ceará nas próximas horas deve colocar aí no seu site oficial, mas é mesmo o gerente de futebol, o Marcelo Nunes Segurado. Já está inclusive no seu blog, eu li lá no seu blog, né? E vem aí para dar continuidade ao trabalho deixado pelo Carlos Quila. Pois é, eu estava ouvindo aqui no programa anterior, apresentado pelo Adriano Júnior. Ele disse que ele ficou no Goiás até 2014, né? Saiu em 2015, o Goiás caiu para a Série B. Tá certo? Em 2015 ele não estava lá, aí o Goiás caiu para a Série B. Disputou 2006, vai disputar 2016, vai disputar 2017, né? Mas isso não é credencial, é credencial sim, mas isso não é certeza de que vai dar certo. Porque no futebol existe uma coisa que é superior, que não dá para saber o que vai acontecer, o que vai dar certo. É com o jogador, é com o técnico, é com qualquer profissional da área, tá certo? A gente espera que o presidente, certamente, pelo que aconteceu esse ano, e é bom que a gente lembre que o gerente de futebol, primeiro que o Ceará contratou esse ano foi o Pastana, né? O Pastana que saiu daqui com a pior das famas possíveis. No entanto, foi para o Guarani subiu, veio para a Série B, e ele lá já foi contratado para o Paraná Clube. Então, nem sempre o que serve aqui serve ali, nem sempre o que serve acolá serve aqui. A coisa funciona de forma meio que inexplicável, não há essa certeza de que esse ou aquele jogador, o técnico, o profissional, vai dar certo no clube. Mas o presidente sabe que aconteceram erros esse ano e certamente está muito critério para fazer uma contratação de um cargo que é de absoluta confiança dele, só que é de uma pessoa que ele desconhece, que ele não tem a convivência do dia a dia, né? Deve ter se informado muito bem e o segurado deve ter suas credenciais para chegar a essa situação. Alisson, eu até li o blog hoje do Maciel e essa informação eu ia até comentar com vocês que ele, quando saiu do Goiás, o Goiás cai para a Série B, né? É uma coincidência. Agora, assim, eu andei dando uma pesquisada, olhando outros sites, procurando
saber o trabalho dele, um trabalho bem diferenciado, ele é bem reconhecido, sul, sudeste, centro-oeste ali, é uma pessoa que conhece bem do futebol. Eu tô, como o Edmilson disse outro dia, cada dia que passa a minha esperança vai aumentando referente ao Ceará Esporte Clube, principalmente essa reformulação que o Robson de Castro está fazendo no time no futebol em si. Então o técnico já foi anunciado, só não foi apresentado, ia ser apresentado hoje, foi cancelado. Eu creio que essa junção do técnico com o segurado, a experiência que ele tem, um técnico novo, arrojado, tem tudo para dar certo no Ceará. Agora, um detalhe interessante, né, meu amigo Edmilson e Farley Júnior? Eu, até por uma situação de lógica, estou em um novo projeto profissional e precisei, né, dar um tempo em alguns grupos de WhatsApp, tal, ligados a torcedor, e aí aqui acolá um ou outro me chamando no privado e tal, e agora, mais ou menos 6h30, 7h, o torcedor me chamava no WhatsApp e dizia: Alisson, esse cara deve ser uma porcaria. Eu vou concordar se você me fazer entender o que é porcaria. É porque é um cara que eu nunca ouvi falar. Eu disse: Miguel, ele também nunca ouviu falar de você, e nem por isso você é porcaria, né? O que eu entendo é que um gerente de futebol, ele não tá ali para aparecer, não. Quem precisa aparecer é o goleiro, é o zagueiro, é o atacante, o meia, o técnico, enfim, bons trabalhos. Ele precisa dar o suporte ideal, e a trajetória do cara vem mostrando que é um bom profissional. Vai dar certo? Ninguém sabe. Porque não tem nada que diga, não, é certeza, tá aqui, é só apertar esse botãozinho aqui que tá tudo resolvido. Mas é um cara que vem credenciado de boas passagens. Aí eu pergunto, bom é quem? É quem conseguiu acessos à Sul-Americana, boas colocações na Série A, campeonatos goianos, ou, por exemplo, o César Sampaio, tá vindo pro Fortaleza, que rebaixou o Palmeiras e que agora rebaixou o Joinville. Esse seria o bom gerente, porque tem nome. Aí o torcedor, mas podia trazer o Edmilson. Edmilson nunca foi gerente em canto nenhum. Conhecer jogador é uma coisa, saber dos atalhos já é uma outra situação. Não tenho nada contra o Edmilson, muito pelo contrário, é uma pessoa de um caráter espetacular enquanto jogador, tive o prazer de conviver com ele, mas não seria o profissional ideal para o clube, né? Então hoje o gerente de futebol que o Ceará contratou é um camarada que vem referendado pelo bom trabalho que fez, e claro, se vai dar certo ou não é uma outra situação, mas que não existe nenhum gerente de futebol no mundo, o gerente de futebol do Barcelona, ele não tem 100% de certeza que as coisas vão dar certo. Concordo com você plenamente, Alisson, plenamente, porque eu também andei verificando e acompanhando aí algumas conversas de WhatsApp e Facebook, essa mesma indagação que fizeram a você. E outra, você disse o César Sampaio para um time ali. Ele só vai se quem está contratando ele for eleito, porque senão ele não vai. E outra é por nome. Doido. Pois é, e outra é nome. César Sampaio, vai lá, jogou no Palmeiras e tal. É nome. E na minha concepção, um gerente de futebol, ele tem que conhecer jogadores, conhecer de futebol, saber o que o clube está precisando para ele trabalhar. Não é ser conhecido, eu sou o Bambambam porque eu tenho um nome, mas na prática não fez nada, não tem um conhecimento naquele setor que ele tá trabalhando. Então, quando eu recebi a notícia que o Ceará já vinha negociando e depois recebi a notícia que já estava certo, e agora o canal do vovô o Edmilson no blog dele já anunciou e você agora tá batendo o martelo, eu fico até feliz como torcedor do Ceará pela contratação do segurado. É um experiente profissional, ele sabe o que faz, então se vai dar certo ou não no Ceará, são outros 500. Que ele tem conhecimento do futebol, que ele sabe o que está fazendo, isso ele sabe.
Beleza, agora 21h33. Daqui a pouco eu vou ouvir o Marcel, mas eu vou rapidinho aqui pro intervalo comercial e a gente volta já já. Tá. 91,3 Ceará, canal do vovô. Salve simpatia. Beleza. Agora 21h36 e lembrando que a CBF adiou todos os jogos do futebol brasileiro. Né? Amanhã seria a final da Copa do Brasil, não acontecerá mais, será somente no próximo dia 7, exatamente na outra quarta-feira, e a última rodada da série A, que seria no final de semana, somente no próximo dia 11, né? E a Copa do Nordeste Sub-20 também não foi diferente. O Ceará, que teria o seu compromisso amanhã, 7h30 da noite, esse compromisso foi cancelado. A CBF cancelou o jogo, adiou esse jogo para o dia 7, né? E o Ceará achou por bem, em um consenso com a Liga do Nordeste, os clubes, as federações, o Ceará volta para a nossa capital, e aí a CBF custeará para o clube a passagem aérea no próximo dia 6 para o Ceará voltar para disputar a Série B. Uma decisão acertada, né, Marcelo? Além dessa, teve também a decisão da Copa do Brasil Sub-20, né? Que está sendo disputada, se eu não me engano, é Bahia e eu não sei quem é o adversário. Acho que é o São Paulo. São Paulo, né? Também foi adiado, tá certo? Por uma semana. Há um constrangimento. Você imagina a quantidade, quantos jogadores não enfrentaram essa Chapecoense? Todos eles. Jogou 37 vezes, né? Todos aqueles jogadores. O estado psicológico de uma profissão que depende demais da sua concentração é muito abalado na hora dessa. Isso é uma medida mais do que coerente. A CBF decreta 7 dias de luto, suspende todas as competições, porque era necessário mesmo, extremamente necessário. São seres humanos que sofrem. E qual o clima para comemorar, né? Sofrem com é que a gente que esteve. O pessoal do Palmeiras faz 2 dias jogou com o Chapecoense, tinha gente lá, né? Muito embora ele tenha jogado com um time misto, mas tava ali, treinador, todo mundo. Quer dizer, o cara conviveu com o Caio Júnior faz 2 dias, de repente acontece uma tragédia desse, qual é a condição psicológica que tem? Medida acertadíssima, e eu fiquei muito impressionado realmente com a solidariedade do povo brasileiro, né? Porque o que teve de manifestação, tem meia dúzia que são sempre na contramão, aqueles corneteiros. O babaca vai ter em todo canto, né? Contestadores, né? Eles ficam jogando defeito. Eu vinha dizendo, porque lá fora não fizeram nada. Fizeram sim, a Torre Eiffel hoje anoiteceu pintada de verde lá em Paris. Quer dizer, o mundo inteiro se comove com uma tragédia dessas. E aí, nós somos seres humanos todos. Nós que fazemos futebol, que estamos mais ligados. Todo cronista esportivo aqui do Ceará, do longínquo Ceará, Chapecó, lá em Santa Catarina, no outro lado do Brasil, 4.000 quilômetros daqui lá, mas todos nós convivemos com alguém, um dia desse, com alguém dessa. O Tiago, o Kempis, 2 atletas que estiveram aqui, né? O Mário Sérgio, né? Imagina o estado. O irmão do Biteco, né? Pois é, ele hoje foi para um canal de televisão chorando lá. Imagina o estado do técnico Gilmar Dalpozo, que foi o responsável pelo acesso da Chapecoense à Série A, da Série C para a Série B, da Série B para a Série A. Ele era técnico lá e ele está se dizendo hoje: será que valeu a pena trazer esse time para a Série A? Que se não estivesse na Série A, certamente não teria passado. Sentimento de culpa que é inevitável, não, né? de culpa, não é mais um sentimento. Aquele sentimento ruim. Remorso, é um sentimento ruim, tal. E é assim, as pessoas, cada um tem suas razões. Tem gente que chora porque tem um filho que é colega de um filhinho de um jogador daquele, de um técnico daquele, de um dirigente daquele. E o filho hoje chegou mais seu dia, pai, morreu o pai do meu colega. Tudo isso dói muito. A morte, ela é absolutamente previsível. Só a certeza que o ser humano tem é de que um dia vai morrer.
E aí acontece isso, ninguém consegue se desvincular desse sentimento, não. Lembrar que nós trabalhamos em nome de Hotel Parque das Fontes, o maior e mais belo hotel da costa leste do Ceará, na Praia das Fontes, em Beberibe. Faça sua reserva com o amigo Wellington Farias e pelo telefone 3327-3432, Hotel Parque das Fontes, o mais aconchegante do litoral leste. Autoescola Caçula, conquistando sua liberdade. Habilitamos todas as categorias, temos carros novos e completos, parcelamos em 10 vezes nos cartões e temos veículos adaptados para pessoas com necessidades especiais. Autoescola Caçula fica em Fortaleza, Santa Quitéria e Hidrolândia. Ligue 3245-1000 ou acesse autoescolacaçula.com.br. Amigo, a Limpimax Serviços é uma empresa especializada no fornecimento de mão de obra em geral, como serviços gerais, porteiros, jardineiros, recepcionistas e muito mais, oferecendo um serviço de qualidade através dos profissionais qualificados. Limpimax Serviços fica na rua Jaime Benévolo, número 911, telefone 3023-7938. Limpimax, excelência em serviços para a sua empresa. Ceará está nessa fase aí de negociações, né? Contratos dos jogadores, a maioria termina amanhã, que é dia 30, era o prazo estipulado para o final da Série B, e aí como não podia ser dia 26, dia 30, e aí alguns jogadores já deram adeus ao Ceará, né? O Lauro tinha contrato, aliás, tem contrato até amanhã, aquela situação toda. O próprio Sandro também, embora o Sandro, caso o Ceará queira, ele pode estender um pouco mais o contrato por conta da lesão do Sandro, né? Mas até o presente momento o Ceará não se manifestou quanto a essa situação. O fato é que o Rafael Costa é a bola da vez, né? Para conversar. O Rafael Costa é um problema, né? Porque o salário dele é alto, né? E o Ceará tentou reduzir e ele não foi receptivo à ideia. Você está sabendo, você que me passou essa informação. E aí o clube vai fazer o quê? Será que aparece alguém interessado? Vai ter que pagar. A grande questão é porque Rafael Costa veio para cá, voltou para cá como salvador da pátria, né? Valorizado. Saiu ano passado, fez o gol do não rebaixamento do Ceará. Isso. E aí veio para cá, 110% dos torcedores queriam o Rafael Costa. E aí a grande verdade é que não fez valer o alto salário, né? O Ceará hoje vive uma readequação financeira, uma outra realidade financeira, até por não ter a Copa do Nordeste. E aí o atleta, inevitavelmente, para permanecer no Ceará, tinha que passar pela situação de readequação salarial, e aí até o presente momento está emperrado, né? Pois é, e aí o clube tem que pagar. Se ele exigir, vai ter que pagar, vai ter que conviver com ele, porque tem contrato vigente. Assim como se o clube quiser se desfazer do jogador tendo contrato, a mesma coisa, se o jogador quiser se desfazer, tem que cumprir com o clube também. Vai para negociação para ver o que é que dá, né? É uma situação complicada, mas finda-se com bom senso, resolvendo o problema, né? Eu particularmente ouvi aí um zum que o Ceará estaria negociando o Rafael Costa com algum time coreano. A negociação não deu certo. Então, já que você já tá dando mais esse fuxico, o rapaz fuxiqueiro, esse rapaz só não sou do 11º, né? Andar. Então, é conviver, né? Se não aparecer ninguém para negociar, para levar, infelizmente, tem que pagar o salário sem condições de pagar. Um salário aí gordo para um atacante que esse ano não correspondeu nada. Futebol, ele tem muito. É risco. Tem e muito. Fazer gol, ele sabe. Agora, esse ano ele deixou totalmente risco, a desejar. É um risco. Certeza, né? Muito embora ele seja o vice-artilheiro do Ceará na temporada, né? Só que passou aí 5, 6 meses sem marcar, né? Sim. Agora eu estranhei o fato do Sandro, né? Eu considero, desses zagueiros que o Ceará tem, na minha concepção, o Sandro é o melhor deles, pra mim. Tá certo? Tem um problema, não tem a altura, mas tem um tempo de bola espetacular. É um jogador que eu estranhei o fato dele. A verdade é que o Ceará tá fazendo uma verdadeira reformulação na zaga, né? Geral. Douglas Marques, André Paulino, o
Páscoa, o Charles já tinha ido embora, antes que embora tinha contrato o Antônio Carlos, verdadeira limpa ali no setor. O Charles foi. Sobrou o Valdo e o Lucas. O Lucas e o Sandro, né? E o Sandro fim do contrato amanhã. Que fim do contrato amanhã. Agora a gente não sabe também, né? Porque a diretoria era muito fechada com respeito a isso, né? Aliás, até o presente momento a diretoria ainda não se pronunciou quanto ao 2017, como é que vai ser, o que é que o Ceará tem em mente, o perfil do treinador, a gente já sabe que é o Dalpozo, mas não foi passado, que normalmente é passado e tal, mas por um lado a gente até entende a situação do clube, o Robson, enquanto diretor de futebol, ele era um pouco mais flexível em relação a informações. Eu até sempre brinco com ele que na época que o Evandro era o presidente, eu nunca ligava pro Evandro. O Evandro nunca dava a notícia. E eu ligava pro Robson, o Ceará tá contratando fulano? Se não fosse, ele dizia, não tem nada a ver. O Ceará não tem interesse no jogador X. Quando era um jogador, ele dizia, eu posso falar, é um jogador interessante. Então você já sabia que o Ceará tinha um tipo de negociação. O que, claro, com a experiência dele dentro do futebol, isso mudou. Hoje o Robson ele consegue ser bem escorregadio quanto a essa situação, tá no direito dele, tá? De fazer todo esse trabalho, mas o fato é que o Ceará ainda não se pronunciou oficialmente quanto à situação de contratações, né? Tem uma contratação que fala do Ricardinho e do Dalpozo também, mas até o presente momento o futuro do Ceará, pelo menos oficialmente, ainda é muito incerto. E eu te digo mais, viu? A coisa vai continuar em segredo por muito tempo ainda. É assim que vai acontecer. Agora, já eles vão começar a citar. Eu acho que até uma situação de respeito ao Dalpozo, técnico, que agora deve ter se abalado demais com essa tragédia. Eu tive até informação, meu amigo Edmilson, que aí uma coisa é notícia, outra é informação, né? Ainda não está no âmbito de uma notícia. Só uma informação que eu recebi, que o Ceará estaria fechando com o lateral esquerdo Romário, vindo lá do Atlético Goianiense, um excelente lateral. Mas, e aí foi um amigo lá de Goiânia que me passou essa informação, dos xixos que rolavam lá, ele não permanece no Atlético Goianiense para a Série A, isso é fato. E aí o atleta já tem a sua liberação e estaria vindo para o Ceará. Até o presente momento não tem nada certo. A diretoria não confirma isso, aliás, nem confirma isso nem em outras situações. Eu digo pro torcedor o seguinte: o início do ano, com o prejuízo que vai ter, porque o campeonato cearense é deficitário, tá certo? Não vai ter grandes investimentos, não. Não espere que você vai ter um centroavante do nível do Bill, você vai ter um meia do nível do Felipe. É difícil isso acontecer. Até porque o nível do campeonato cearense é bem mais baixo, né? Agora tem a obrigação de ganhar. Não dá para ficar entregando. Porque qual título o Ceará vai ganhar se não for o campeonato cearense? Copa do Nordeste já ganhou dele, dificilmente vai para outro. Esse ano nem tem participação. Copa do Brasil muito difícil. Quando chega no bom, aí vem 8 lá que estavam na Libertadores são mais fortes e voltam. Vai ganhar o quê? Série B? Tudo isso é muito complicado, né? Então a obrigação recai mais sobre a diretoria, a conquista do Campeonato Cearense. Em outro momento era até desinteressante. Agora, você quer ver um time entrar em crise, perca o Campeonato Cearense de novo, tá certo? Então não tem investimento para fazer uma grande equipe, tá certo? Mas tem obrigação de ganhar. Agora, afetado porque eu não entendo isso como torcedor, né? Porque tem gente aí fazendo campanha para o torcedor desassociar, fugir do torcedor oficial. Isso é gente que fuja dessa raça, torcedor. Isso, pode ter sido torcedor um dia, mas hoje está legislando em causa própria. Tá com raiva de alguém do Ceará e quer se vingar no clube. Eu até diria que um cara desse é anti-alvinegro. E o cara que vem pedir pra acabar com a maior fonte de renda que o clube vive, tá dando um tiro no próprio pé, né? Se é que o pé dele é alvinegro. É verdade. Eu tava acompanhando, saiu a notícia do Palmeiras, atual campeão da Série A, casa própria, com o programa de sócio-torcedor, o que ele já arrecadou esse ano só com sócio-torcedor, é que eu não recordo agora precisamente os números exatos,
Mas é assim, uma cifra muito interessante mesmo. Mais os patrocínios, os jogos que ele manda, que é o estádio é dele, o campo é dele, então ele não tem muito com o que gastar. Então, assim, o que o Palmeiras vai arrecadar, ou arrecadou até agora, são umas cifras, assim, muito boas. Eu fiquei imaginando, Alisson e Edmilson, o Ceará, que o Robson já falou algumas vezes que tem aí o projeto para o estádio próprio, não sei o quê. Até mesmo para o sócio torcedor. A gente já chegou a época que foi na final da Copa do Nordeste. Eu lembro bem que, assim, o que choveu de gente fazendo adesão ao sócio torcedor deu uma alavancada boa. Foi campeão e tal. Silas foi embora, desmontou o time e começou. A ladeira abaixo, o sócio torcedor. Agora vem um cidadão desse fazer uma campanha dessa para a pessoa desfazer seu sócio torcedor. É brincadeira, viu? É brincadeira. Saiu no começo do ano o balanço do Ceará e lá tava as cifras referente aos sócios torcedores. Uma cifra bem considerável. E o Robson foi na imprensa e disse que ele conseguia trabalhar por conta daqueles valores vindo dos sócios torcedores. Aí o cara deixa de ser sócio, 2, 3... É a maior receita que o clube tem. Com certeza. Aí você tá prejudicando o time, aí você vai lá pro estádio, ou vai lá pro carro de Alencar Pinto, cobrar um técnico de ponta, um jogador de ponta, um jogador que faça a diferença, se você nem sócio ou desfez o sócio porque o fulano ali tá fazendo campanha para você desfazer. Que moral que você tem para cobrar do seu time? Eu conheço o Ceará Sporting Clube. Ureia seca, de fato, eu não conheço. Fato é esse. Mas vamos lá. JC Construções em Capuã. Atenção para a mega promoção da linha Massaranduba. Linha Massaranduba, apenas R$13,90. Caibro Massaranduba, R$2,90. Ripa Massaranduba, R$1,49. Telha colonial de primeira, apenas R$380. Fabricamos todos os tipos de vigas e colunas de ferro. O telefone é o 99919-1659. Fale comigo, João, que tem sempre um precinho especial para você. Carneiro e Companhia fica na Gustavo Sampaio, 525, self-service sem peso, com mais de 40 opções por apenas R$13. Pizzas a R$20, ainda acompanha refrigerante de 1 litro. Pratos especiais para 2 pessoas na promoção a partir de R$25. O whisky Black White, apenas R$4,99 a dose. Transmitimos, sim, todos os jogos do Brasileirão. Carneiro e Companhia entrega em domicílio pelo telefone 3223-5671. Agora, meu amigo, você sabia que problemas na boca pode atingir o coração? É verdade. Trate qualquer problema bucal na Oral Classic. Clínica moderna, profissionais especializados, preços populares e atendimento diferenciado. Trabalhamos com aparelho ortodôntico, prótese, estética, implante, entre outros. Clínica Oral Classic, Avenida Boulevard 1, número 74, no Conjunto São Cristóvão. O telefone 3269-3676. Meu amigo, aliás, meus amigos Edmilson Maciel e Farley Júnior. Agora vem aquela situação toda, né? É um tipo de campeonato, o Campeonato Cearense, que acredito eu que o Ceará entra com a pressão, com a obrigação de ser campeão, de tirar o tricampeonato do seu rival. E aí, em contrapartida, o Ceará tem que começar a olhar, dar uma atenção, como vem fazendo, esses garotos, né? No final da Copa do Nordeste. Na pior das hipóteses, o segundo melhor time do Nordeste em relação à categoria de base, tá invicto. Não perdeu nenhum. Né? Vem aí a Copa São Paulo, que ano passado fez uma excelente Taça São Paulo. E aí o Campeonato Cearense seria essa espécie de laboratório para começar a dar uma olhada para os jogadores, Marcelo? Não fosse a cobrança tão alta que vai haver em função da perda, porque o Campeonato Cearense agora, de um tempo, passou a atingir outro status, que é exatamente o credenciamento para disputar a Copa do Nordeste. E a Copa do Nordeste é a competição mais rentável do primeiro semestre para o clube, não é certo? Aí você passou a ser obrigação ganhar. Tá aí o resultado, esse ano o prejuízo que tem. Então, é necessário ter esse investimento nas categorias de base, ter
a colocação desse jogador no time, agora tem que ter um time, pelo menos um 11 muito forte para usar como opção. O que é que eu vejo de injeção de jovens valores no elenco? Em vez de contratar 35, contrata 15, 16 e pega a garotada da base, vai enxertando ali para que ela vá ganhando marra, como se diz no futebol, tá certo? Então eu vejo assim, não dá para jogar todo mundo, mas tem espaço. Em vez de contratar 35, contrata 20, bota 15 lá da base. A economia é grande, pode compensar. Até porque, Maciel e Farley, o Ceará hoje, em relação à base, os atletas que vêm atuando, e aí eu digo isso por conhecimento de causa, eu vivo dia a dia do Ceará. O Ceará tem o Diego, um excelente goleiro, certo? Oriundo da base. Tem o Buiú, que pode ser negociado, ainda é uma dúvida. Tem o Sanches na esquerda. Tem o Lucas, o zagueiro, muito bom zagueiro. Tem o Piauí como volante, muito bom também o garoto. O Raul, eu não vou nem falar do Raul, porque ele já mostrou as credenciais dele. Você tem ali um Robinho, tem um outro jogador que acaba aparecendo ali. Então, assim, são peças. O Arthur, né? O Arthur, ele tá no Palmeiras, né? Mas eu vi no... o Arthur Meia. Isso, certo, o Arthur Meia, muito bom jogador também. Enfim, alguns jogadores que aí nos últimos jogos estavam começando a compor o banco de reservas. O Ceará pode aí tranquilamente a começar a usar esse garoto, ou pelo menos analisar. Claro, é uma outra comissão técnica, é uma outra visão de time, de futebol, é um outro gerente, é uma outra situação. Mas claro, eles comprando a ideia tem muito a ajudar o Ceará. Com certeza, Alisson. Como até uns programas atrás eu falei aqui, que era bom o Ceará trazer um técnico que valorizasse as categorias de base, como o Silas, quando passou aqui, valorizou, trouxe algumas peças, incluiu no time principal. Temos aí a final da Copa do Nordeste Sub-20, daqui a pouco a Copa São Paulo, que logo depois vem o Campeonato Cearense. Dá para colocar essa meninada para jogar, dá para incluir eles no time principal, como o Edmilson disse, contrata 15, 20 e traz os principais, o que se destacaram, e coloca no elenco e vamos bater esses jogadores, vamos dar experiência para eles jogar um campeonato cearense, ou até mesmo ir pegando já marra, como o Edmilson disse, numa Copa do Brasil, até na Série B mesmo, para eles ir pegando vivência de time mesmo, profissional. Beleza, olha, a FJ Consultoria tem a solução certa para a sua empresa. Trabalhamos junto aos maiores bancos de fomento na busca de crédito e capital de giro para incrementar o seu negócio. Tudo isso com condições facilitadas, carência, longo prazo e juros que cabem no seu bolso. FJ Consultoria, Rua Avenida Barão de Studat, número 2360, sala 1104, telefone 3077-5858. Fale comigo, Farley Júnior. Crédito e capital de giro para o seu negócio é com a FJ Consultoria. Camisas do canal do Vovô na loja do Maurição, Ceará Motor Shop Metrô. Uma forma de você ajudar ao Centro Cultural. Custa apenas R$35. E lá no Lava Jato Espuma de Ouro, carros pequenos com lavagem, aspiração e polimento também custa R$35. Mas se você disser que é ouvinte do canal do Vovô, apenas R$25. Tibus Cavalcante 3204, ali por trás do São Luís, e Miguel Vieira Celulares, assistência técnica especializada em celulares nacionais importados, máquinas digitais, PlayStation 2 e GPS. Mercadão Shopping, Rua 24 de Maio 411, loja 30. Já leu o blog do Maciel hoje? Perca tempo não. Acesse aí edmilsonmaciel.blogspot.com.br. Final de mais um canal do Vovô, né? 21h59. É o tempo das considerações finais rapidinho. Chamar a atenção do torcedor, amanhã nessa hora temos uma notícia muito importante, importantíssima para dar aqui no programa. Falei? Boa noite a todos. Fiquem aí com a oração do canal do Vovô. A gente vai hoje despedir de uma forma um pouco diferente, né? Até para homenagear o xodó do futebol brasileiro. Aqui neste lugar é o Vozão Ceará.